Existe um momento curioso na vida financeira que quase ninguém consegue apontar no calendário. Não é quando você recebe um aumento, não é quando paga uma dívida importante, não é quando compra algo caro. Na verdade, quando ele acontece, você mal percebe, mas se prestar atenção dá para sentir. É aquele dia em que você abre o aplicativo do banco e, pela primeira vez em muito tempo, não sente um aperto no estômago. Não fecha a tela rápido, não faz contas mentais desesperadas. Você simplesmente olha, respira e segue com o dia. Parece pequeno, quase irrelevante. Mas esse é o dia em que algo muda por dentro. O dia em que o dinheiro começa a perder o controle emocional que sempre teve sobre você. A maioria das pessoas acha que liberdade financeira é algo grandioso, distante, quase cinematográfico. Imaginam mansões, carros caros, viagens constantes e uma conta bancária com mais zeros do que conseguem contar. Mas a verdade é que a verdadeira virada não acontece no luxo. Ela acontece no silêncio. Acontece quando você deixa de tomar decisões com medo. Quando o dinheiro deixa de ser o assunto que domina seus pensamentos às 2 da manhã. Quando você para de viver reagindo e começa, mesmo sem perceber, a escolher. Se você já viveu a experiência de calcular mentalmente cada pequeno gasto, sabe exatamente do que estou falando. Aquela sensação de culpa por comprar um café, a necessidade de escolher entre pagar algo agora ou empurrar para o cartão e lidar com um problema depois. O hábito de evitar olhar o extrato porque ele sempre traz más notícias. Isso não é falta de inteligência, não é preguiça, é o efeito de viver constantemente em modo de sobrevivência. E quando você está nesse modo, o dinheiro manda em você. Mesmo quando você acha que está no controle, o que quase ninguém explica é que o dinheiro não controla apenas o que você compra. Ele controla como você pensa, controla o tipo de risco que você aceita, as oportunidades que você ignora, as conversas que você evita, as decisões que você adia. Quando o dinheiro está curto, seu cérebro não está focado em crescer, aprender ou planejar. Ele está focado em apagar incêndios, em resolver o agora, em sobreviver até o próximo pagamento. E isso cria um ciclo invisível que mantém pessoas presas por anos, às vezes por décadas, mesmo trabalhando duro. Talvez você ache que isso muda apenas quando se ganha muito mais, quando se troca de emprego, quando se alcança um patamar que parece inalcançável agora, mas a realidade é bem menos dramática e, ao mesmo tempo, muito mais poderosa. Existe um ponto em que o dinheiro deixa de ser uma ameaça constante e passa a ser apenas uma ferramenta. E quando você cruza esse ponto, a mudança não é externa, é interna. O mundo continua o mesmo. Seu salário pode até continuar igual, mas a forma como você se move dentro dele muda completamente. Antes desse ponto, cada problema financeiro parece enorme. Um gasto inesperado vira um desastre. Um atraso causa pânico, uma oportunidade exige desculpas. Depois desse ponto, as mesmas situações continuam acontecendo, mas a reação é outra. O problema vira incômodo, não crise. O gasto vira ajuste, não desespero. A oportunidade vira uma escolha real, não apenas uma ideia distante. E isso acontece porque, finalmente, você criou espaço. O mental espaço emocional. Espaço para pensar. O cérebro humano não foi feito para planejar o futuro enquanto sente ameaça constante. Quando você vive contando os dias para o próximo pagamento, seu sistema nervoso está sempre ligado, sempre em alerta. E nesse estado, o pensamento de longo prazo simplesmente não funciona direito. Você pode até tentar seguir conselhos, planilhas, métodos, mas tudo isso vira peso quando a base está instável. É como tentar organizar os móveis enquanto a casa ainda está pegando fogo. Mas chega um momento em que o fogo diminui, não some totalmente. A vida nunca é completamente previsível, mas ele deixa de dominar tudo, e é aí que algo interessante acontece. Você começa a perceber coisas que sempre estiveram ali, mas que antes eram invisíveis. Você percebe onde seu dinheiro realmente vai. Percebe quais gastos fazem diferença e quais são apenas barulho. Percebe que algumas decisões pequenas quase não importam, enquanto outras, maiores, definem anos da sua vida. Esse é o dia em que o dinheiro começa a te obedecer. Não porque você ficou rico, mas porque você
Deixou de ter medo constante dele. E medo é uma das forças mais poderosas de controle que existem. Quando você não tem margem nenhuma, tudo vira urgência. E urgência cria decisões ruins. Você aceita trabalhos que odeia porque não pode dizer não. Permanece em ambientes tóxicos porque precisa do salário. Evita mudanças porque qualquer risco parece grande demais. Mesmo quando surge algo melhor, você pensa, não agora. Não porque não quer, mas porque não pode. O dinheiro, nesse ponto, dita os limites da sua vida. Depois da virada, algo sutil muda. Você não se sente invencível. Não se sente acima dos problemas, mas sente que, se algo dar errado, você aguenta. E essa simples sensação muda tudo. Muda a postura, muda o tom da sua voz, muda as conversas que você aceita ter, muda até a forma como você é visto pelas outras pessoas, mesmo que elas não saibam exatamente por quê. Essa mudança cria um efeito curioso no trabalho. Quando você não está desesperado, você negocia melhor. Quando você não está com medo, você se posiciona melhor. Quando você sabe que não está preso, você passa mais confiança. E confiança gera oportunidades. Muitas vezes você nem precisa usar essa liberdade. O simples fato de tela já altera a dinâmica. Mas aqui está um erro comum que muita gente comete ao chegar nesse ponto. Elas acham que a sensação de alívio é um sinal de que agora podem relaxar completamente, que podem compensar o tempo difícil gastando mais, que merecem finalmente soltar o controle. E embora seja natural querer aproveitar, confundir alívio com licença é uma armadilha perigosa, porque esse ponto não é o prêmio final, ele é a fundação. É aqui que a maioria das histórias se separa. Algumas pessoas cruzam esse limite, sentem a mudança interna e usam isso para construir algo maior. Outras cruzam, respiram aliviadas e voltam, pouco a pouco, aos mesmos padrões que as mantinham presas antes. A diferença não está na renda, está na consciência. E entender que aquele momento não é sobre gastar mais, mas sobre pensar melhor. Quando você chega a esse estágio, algo curioso acontece com seus desejos. Coisas que antes pareciam extremamente importantes começam a perder brilho. Não porque você virou uma pessoa diferente, mas porque agora você consegue enxergar o custo real delas. Não apenas o preço, mas o que elas adiam, o que elas trocam, o que elas atrasam. E essa clareza é libertadora. Você passa a entender que muitas escolhas que parecem pequenas, somadas ao longo do tempo, constroem ou destroem tranquilidade. E que muitas escolhas que parecem grandes, feitas com calma, evitam anos de estresse. O foco muda. Você deixa de obsessivamente cortar pequenos prazeres e começa a olhar para as grandes decisões que realmente moldam sua vida financeira. On the book, mora como você se desloca. Quanto do que ganha você realmente mantém? Onde você coloca sua energia? Essas escolhas começam a pesar mais do que marcas, status ou comparações. E isso não te torna uma pessoa chata, te torna uma pessoa estratégica. Essa fase também muda a sua relação com oportunidades. Antes, oportunidades eram quase cruéis. Elas apareciam justamente quando você não podia aproveitá-las. Um curso interessante, um projeto diferente, uma ideia de negócio. Tudo isso vinha acompanhado da mesma resposta automática. Não dá agora. Depois da virada, a pergunta muda. Em vez de posso pagar, você começa a perguntar isso. Faz sentido? E essa simples troca muda completamente o jogo. Com o tempo, você percebe algo que antes parecia impossível. O dinheiro começa a trabalhar em silêncio. Não de forma milagrosa, não da noite para o dia, mas de forma constante. Pequenos ganhos começam a aparecer sem esforço direto. E isso reforça a sensação de que você não está mais correndo parado, que existe progresso mesmo quando você não está exausto. E talvez a parte mais importante dessa mudança seja a identidade. Antes, você se via como alguém que sempre está tentando se organizar, sempre correndo atrás, sempre começando de novo. Depois você começa a se ver como alguém que constrói, que mantém, que sustenta decisões ao longo do tempo. E isso influencia tudo, não só dinheiro. Pessoas que chegam a esse ponto começam a agir diferente em outras áreas da vida. Elas se tornam mais pacientes, mais seletivas, mais conscientes. Porque aprendem na prática que constância vale mais do que impulsos,
que progresso real raramente é dramático e que a tranquilidade que tanto buscavam não vem de ganhar mais a qualquer custo, mas de viver com menos medo. O mais interessante é que quase ninguém fala sobre esse dia específico. Todo mundo fala de chegar lá longe, mas poucos falam desse ponto intermediário, onde a vida começa a ficar menos pesada, onde você dorme melhor, onde o futuro deixa de parecer uma ameaça nebulosa e passa a ser algo moldável. Esse é o dia em que o dinheiro para de mandar em você. Não porque você venceu o jogo, mas porque finalmente entendeu as regras. Se você chegou até aqui no vídeo, eu quero te perguntar algo simples, mas importante. Você sente nem que por um instante essa mudança interna? Ou você ainda sente que o dinheiro decide demais por você? Comenta aqui embaixo, porque essa conversa ajuda mais gente do que você imagina. Se esse vídeo te fez pensar diferente, deixa o like. Isso ajuda o canal a chegar em quem precisa ouvir isso agora. E se você quer continuar entendendo como dinheiro, psicologia e decisões simples moldam sua vida mais do que parece, se inscreve. Aqui a ideia não é prometer riqueza rápida, mas clareza, consistência e liberdade real ao longo do tempo. Porque no fim das contas, o objetivo não é ter dinheiro apenas para gastar, é ter dinheiro suficiente para escolher. E quando você chega nesse ponto, mesmo sem perceber, tudo muda.